Cuidado com as distrações, elas são perigosas. Se tem algo que nesse tempo talvez precisamos estar muito atento, é se as distrações não têm nos seduzido e nós estamos talvez correndo o risco de colocar os nossos olhos nos obstáculos, colocar os nossos olhos naquilo que achamos e não naquilo que Deus acha, pensa e deseja. Convido você a fazer uma autorreflexão. Será que a distração não tem te roubado do seu propósito? E às vezes eu e você estamos usando essa distração como justificativa para procrastinar o nosso propósito, para deixar de fazer algo que deveríamos estar fazendo, porque usamos como desculpa alguma distração. Usamos o erro, o pecado, usamos a falha de alguém, às vezes usamos o risco, o perigo, a perseguição, a ofensa de alguém, e aí colocamos isso no balaio e apresentamos a Deus como uma ótima justificativa. Nesse tempo que estamos inseridos, talvez somos chamados a perseverar e a manter os nossos olhos fixados no Senhor, fugindo a cada dia das distrações que vão surgir e talvez algumas até lícitas, algumas que você vai olhar para ela e vai falar, não, por esse motivo eu posso desistir sim do meu propósito, por esse motivo sim eu devo desistir da minha caminhada. Eu quero tentar te ajudar em algo ou pincelar algo muito simples, 5 pães e 2 peixinhos, o conteúdo que geralmente compartilhávamos na rádio, nós estamos compartilhando aqui nas redes sociais, gravando vídeo e jogando para frente, e que quem puder aí talvez tirar alguma coisa útil aí, que tire, quem não quiser, que não tire, que descarte, mas vamos lá? Vamos falar sobre esse risco, o risco que corremos das distrações estarem nos roubando do nosso propósito, do nosso destino maior. E se tem algo que eu quero fazer menção a você, é a respeito dos grandes homens, grandes mulheres, personalidades famosas, personalidades sábias, ricas, personalidades conhecidas por serem eruditos do conhecimento, conhecedores da vida. Quando essas personalidades, quando estas pessoas elas estão à beira da morte, o mundo para ouvir as suas últimas palavras. E isso não é apenas um clichê. As últimas palavras de grandes homens, grandes mulheres, grandes personalidades, pessoas com muita sabedoria, pessoas poderosas, elas são de alguma maneira aguardadas por todo mundo. Essas últimas palavras geralmente são muito esperadas e aguardadas. E eu queria falar sobre uma dessas grandes personalidades, um desses grandes homens sábios. O apóstolo Paulo, quando ele está na sua segunda prisão em Roma, em meados de 64 a 66, ele está sentenciado à morte. O apóstolo Paulo, ele vai morrer, ele não tem nenhuma perspectiva de absolvição, ele não tem nenhum prospecto de absolvição, ele sabe que a morte será uma certeza. Ele sabe que ele não sairá vivo daquela prisão. Então o apóstolo Paulo, depois de viver tudo que viveu, depois de enfrentar tudo que enfrentou, ele enfrenta o abandono de muitos, ele vê o abandono de companheiros, ele vê o abandono de uma parte da igreja, e ele está ali, talvez no corredor da morte, e então ele escreve as suas últimas palavras ao jovem pastor Timóteo, seu companheiro, amado filho. E eu quero te convidar para você talvez ter um olhar clínico, um olhar observador a respeito dessas últimas palavras, porque são as últimas palavras de um grande homem, de um grande líder, de uma grande referência para o cristianismo, para o evangelho, um grande homem na história, erudito, sábio, um homem poderoso e que tem muito para nos ensinar. Ele, à beira da morte, escreve ao jovem Timóteo as suas últimas palavras. E ele escreve instruindo, porque Timóteo vai receber o bastão, Timóteo vai receber o grande comissionamento de dar continuidade ao seu legado, dar continuidade, ao trajeto. Timóteo vai receber o bastão do apóstolo Paulo, em outras palavras, mas não antes do apóstolo Paulo instruí-lo, aconselhá-lo, não antes do apóstolo Paulo abrir os olhos de Timóteo
para uma realidade, porque há um risco de talvez Timóteo se acovardar, de Timóteo talvez achar que as coisas vai ser muito fácil. E nós vivemos um tempo onde as pessoas olham muito para a horta do vizinho, desejam a horta do vizinho, mas não para pensar no preço, não para pensar nos desafios que aquele vizinho enfrentou e levou para ter a horta que tem. Eu olho para a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, como o apóstolo Paulo abrindo os olhos desse jovem pastor da igreja de Éfeso, que vai dar continuidade, que vai seguir no caminho. Eu vejo Paulo abrindo os olhos dele para uma realidade. Eu quero te convidar aí a pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco aí os nossos 5 pães e 2 peixinhos. Pode não valer muito para alguns, mas para aquele que tem fome e sede, tenho certeza que vai valer muito e Deus vai revelar coisas maiores e bem melhores, tá bom? Vamos lá? A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela no versículo 2 do capítulo 1, Paulo diz: ao meu amado filho Timóteo. Então eu olho aqui e eu vejo que Paulo ele tem um afeto, ele tem uma ligação com Timóteo. Timóteo é um filho na fé, é um discípulo, é um companheiro do ministério e é alguém alvo do amor do apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo, ao escrever esta carta a Timóteo, Paulo está escrevendo a alguém que ele ama, que ele tem elo, que ele tem vínculo, que ele tem afeto. Então, preste atenção, se você fosse escrever as suas últimas palavras a um filho na fé, a um discípulo, ou a um filho biológico mesmo, eu tenho certeza que você colocaria o seu coração. Eu disse na igreja, no nosso último culto de domingo, o seguinte: se você descobrisse que você fosse morrer amanhã ou na próxima semana e você pudesse deixar uma carta para o seu filho, você iria iludir o seu filho? Você iria falar para o seu filho que na vida tudo vai ser fácil, que na vida não vai ter desafios, que na vida vai ser tudo muito tranquilo? Não. Eu tenho certeza que você abriria os olhos do seu filho para a vida, você daria conselhos pontuais, conselhos grandiosos, capazes de mostrar a realidade da vida para que o seu filho, de alguma maneira, não fosse pego de surpresa. E o apóstolo Paulo, seguindo aqui na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 1, verso 6, ele segue. Após dizer que Timóteo é o seu amado filho na fé, ele diz: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo diz: desperta, Timóteo, o dom de Deus que você recebeu. Desperte a capacitação de Deus que você recebeu quando nós oramos e colocamos as nossas mãos sobre você e te enviamos para o ministério. Timóteo, ele recebe uma chamada do apóstolo Paulo. Você precisa reacender essa chama. Você precisa voltar ao propósito. Você precisa se despertar espiritualmente. Você precisa voltar ao fervor espiritual. Você precisa ser envolvido por esta chama que sempre aqueceu você. Essa chama que você recebeu, sabe? Essa motivação, essa inspiração, sabe? Esse arder no coração que você recebeu quando nós impusemos as nossas mãos sobre você e te liberamos para o ministério. Ele segue dizendo assim no 7: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele diz: Timóteo, você não recebeu um espírito de covardia. Não, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Ou seja, Timóteo, ele não precisava de uma revelação nova. Timóteo não precisava de um conhecimento novo. O que Timóteo precisava era despertar, era pôr para fora, era reacender algo que já estava nele. Na maioria das vezes, Deus nos dá riquezas, revelações, Deus nos dá coisas tão grandiosas. O Espírito de Deus habita em nós, está em nós, que recebemos Cristo por Senhor. Nós temos o próprio Deus habitando em nós. Somos a morada, a casa desse Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Deus habita em nós. E às vezes nós corremos atrás de algo novo e o que nós precisamos talvez é isso que o apóstolo Paulo está chamando Timóteo a despertar, a reacender a chama, o arder no coração, a paixão, o amor, a vontade, a disposição em fazer. Paulo diz: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Eu lendo essa carta, me vem aqui à memória que
Timóteo estava tentando talvez dar aquela recuada, aquela maneirada. Ele está olhando para o seu pai na fé, para o seu discipulador, ele está olhando para o seu mentor, para a sua referência, está vendo o seu mentor em algemas, sentenciado à morte, e talvez o medo está batendo a porta do coração do jovem pastor Timóteo, assim como às vezes o medo bate a porta do nosso coração. E olha o que ele diz no verso de número 8, ele diz assim: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho. Eu olhando para esse texto, eu começo a pensar que começou a ressoar no coração do Timóteo uma vontade de voltar atrás, de ficar mais quietinho, de evitar, porque ele diz, olha, não se envergonhe, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor Jesus. Timóteo, não se acanhe, não fique acanhado, não fique com medo, não tente silenciar essa presença que habita em você, essa verdade que está em você. Ele diz algo a Timóteo, e nem de mim, que sou o seu prisioneiro. Ele diz, olha, Timóteo, não fique com vergonha de testemunhar do nosso Senhor e nem de falar que você é meu filho na fé. Porque Timóteo talvez aqui começou a observar o que Paulo estava sofrendo. Timóteo começou a olhar os desafios que Paulo estava enfrentando. E talvez aqui, querido, eu quero crer e observar pelo contexto que Timóteo pensou em dar uma maneirada. Timóteo começou a afrouxar, a dar uma certa acovardada. E Paulo escreve a ele, talvez no corredor da morte. Paulo escreve para ele de sua cela, Paulo escreve para ele suas últimas palavras, dizendo assim, meu filho amado, escute algo, desperte essa presença que está na sua vida, desperte esse fogo, essa chama que está na sua vida. Há um dom, há uma capacitação do alto que você recebeu para pregar o evangelho. Não te acovardes, Timóteo, não fique olhando para as intempéries, para os desafios, mas fique focado no seu propósito. Olha o que Paulo diz a Timóteo no final do versículo 8, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho. Paulo está abrindo os olhos de Timóteo, ele não está escondendo a verdade. Ele está dizendo assim, Timóteo, põe para fora o que está em você, põe para fora o dom que recebestes, a capacitação que recebestes. Ele diz assim, ó, não fique com vergonha de testemunhar do nosso Senhor, nem de falar que você é meu filho na fé. Não fique preocupado com a sua reputação, não fique não fique preocupado, sabe assim, com o que vai acontecer com você. Fique focado no propósito. Aí ele fala algo que é uma realidade. Na sua segunda carta a Timóteo, o sofrimento é uma realidade. E Paulo, ele não mente para Timóteo. Paulo diz assim, ó, vem participar do sofrimento a favor do evangelho. Paulo diz que há um sofrimento por causa do evangelho, que precisamos entender que tem que ser enfrentado. Nós vamos em algum momento enfrentar esse sofrimento, ser deixado por alguém, ser xingado por alguém, ser humilhado por alguém. Há um sofrimento que por causa do evangelho não tem como fugir dele. Alguém vai te ofender, alguém vai deixar de te dar um cargo, alguém vai falar mal de você, vai se afastar de você, alguém de alguma maneira vai liberar alguma toxicidade a você. Paulo está sendo realista aqui, ele diz, vem participar comigo do sofrimento por causa do evangelho. Ou seja, há um sofrimento, há uma luta, há uma dificuldade, há uma resistência que não tem como fugir dela. E às vezes na utopia da vida a gente acha que vindo para Cristo não vai ter luta, não vai ter problema, não vai ter desafio, tudo vai ficar a mil maravilhas. Querido, amém, eu creio que sim, mas se tem algo que o nosso Senhor e Salvador Jesus falou, é que no mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por aflições. E Paulo não está mentindo a Timóteo, Paulo está falando a verdade. Vem participar comigo do sofrimento. Há um sofrimento e esse é um grande problema. Nós queremos Cristo, nós queremos a glória, nós queremos chegar do outro lado, mas nós não queremos atravessar desertos. Nós queremos chegar no destino final, mas nós não queremos enfrentar retaliações. Nós queremos o pote de ouro, mas nós não queremos caminhar por uma estrada árida. Escute isso, querido. É inevitável que um homem e uma mulher de Deus caminhem e passem por processos dificultosos, áridos, secos,
de perseguição, de humilhação, de afronta, de insultos. Paulo então fala aqui algo para Timóteo: vem participar comigo do sofrimento por causa do evangelho. Aí ele segue dizendo, porque muitos hoje em dia estão tão focados às vezes nos títulos, nas honras, muitos estão tão focados no que o ofício pode trazer de positivo, que não para pensar no preço a ser pago. E Paulo, ele quer abrir os olhos de Timóteo que há um preço a ser pago, que Timóteo não pode pensar apenas no título, no cargo, no ofício, mas que Timóteo tem que calcular o preço. E Jesus sempre falou isso. Aquele que quer ser meu discípulo, ele precisa pensar no preço. Aquele que quer ser meu discípulo, ele precisa pensar que eu, filho de Deus, estou aqui, não tenho onde reclinar a cabeça. Aquele que quer ser meu discípulo, ele precisa calcular o preço disso, o preço a ser pago, o que vai ser exigido, porque às vezes nós queremos algo, mas não calculamos o preço. É o que Jesus falou. Olha, vai alguém sair para a guerra, tem que calcular quantos soldados tem, se dá para enfrentar a guerra e etc. Vai construir uma torre, tem que calcular o que vai ser preciso para construir aquela torre, para que não passe vergonha. Da mesma maneira, para seguir a Cristo, para ser discípulo de Cristo, para ser cristão, tem que calcular o preço a ser pago. E Paulo não está mentindo para Timóteo. Paulo está dizendo assim, ó, eu vou passar o bastão, você vai dar continuidade a esse legado, você vai dar continuidade a essa missão, mas eu quero te abrir os olhos para a realidade. Vem participar do sofrimento comigo. Tem sofrimento. Não adianta querer só os títulos, a honra, os ofícios, os cargos, os aplausos, o tapinha nas costas. Existe sofrimento. E aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 em diante, Paulo diz assim a Timóteo: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Olha o que Paulo diz: para este evangelho eu fui designado apóstolo, pregador e mestre. Olha que bacana ser apóstolo, pregador e mestre. Que coisa maravilhosa. Mas Paulo diz: por esta causa eu sofro. Por ser quem eu sou, por ser apóstolo, por ser mestre, por ser pregador do evangelho, eu sofro. Então Paulo está chamando Timóteo para receber o bastão e dar continuidade à missão, mas Paulo está sendo realista, abrindo os olhos e falar assim, olha, tem sofrimento, tem luta. Na maioria das vezes nós almejamos, nós desejamos tanto que o outro tem. Nós falamos para os 4 cantos que faríamos melhor, que se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, que se eu estivesse no lugar do prefeito, se eu estivesse no lugar do vice-prefeito, se eu estivesse no lugar daquele líder, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, se eu estivesse no lugar daquele médico, se eu estivesse no lugar daquele secretário de saúde, se eu estivesse no lugar daquele ator, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu faria muito melhor, mas nós não paramos para calcular o preço que aquela pessoa paga. Geralmente nós nos vendemos como que seríamos melhores naquela função, mas não paramos para calcular o preço que aquela pessoa pagou. Uma vez ouvi uma frase do Luiz Hermine e nunca mais esqueci: as pessoas veem foto e se esquecem de assistir o filme. Quem vê foto não vê filme. Há uma trajetória, há um preço, há um sacrifício, há uma renúncia. E Paulo aqui está sendo verdadeiro. Ele está dizendo assim, olha, eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu sou pregador do evangelho, mas ele diz no versículo 12 do capítulo 1 de 2 Timóteo, e por isso estou sofrendo essas coisas. Ou seja, Paulo diz que o sofrimento que ele enfrenta, a prisão, a morte iminente que ele vai sofrer agora, ele diz, o sofrimento é consequência do título, do ofício, da função. É como se Paulo estivesse dizendo, o sofrimento que enfrento, ele é a consequência de eu estar na posição que eu estou. Então, eu quero abrir os seus olhos. Paulo está passando o bastão para Timóteo, mas não antes de instruí-lo, de abrir os olhos para o preço exigido. É como se ele estivesse dizendo assim, Timóteo, que as distrações, que as circunstâncias do processo não te roube do propósito final, do destino final almejado e esperado lá na frente. Aí ele diz, mas mesmo sofrendo, eu não me envergonho do evangelho, Timóteo. Eu confio naquele que me amou, eu confio naquele que eu creio, eu confio em Deus. Ele diz assim o seguinte, olha,
Ele diz assim, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Ele diz, Timóteo, eu também sofro, mas eu não me envergonho. Não te envergonhes, cara. Não fique receoso, não fique com medo. Aí segue, o versículo 15, ele diz assim, ó, você deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Paulo fala a respeito do abandono que ele sofreu por parte, inclusive, da igreja. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que Paulo está sendo realista, cara, para Timóteo. Paulo está falando do preço, Paulo está falando do sacrifício, Paulo está falando que nos últimos momentos da sua vida, ele foi deixado por muitos. No último momento da sua vida, o apóstolo Paulo, que abriu igrejas, que cuidou de regiões inteiras, que ganhou vidas, que ensinou, que propagou as boas novas, ele não está murmurando, reclamando, ele não está xingando, ele não está dizendo que Deus tem que fazer diferente. Não, ele está só abrindo os olhos de Timóteo para a realidade, falando, cara, pega o bastão, dá continuidade, mas não te esqueça, tem um sofrimento que tem que ser enfrentado, tem uma labuta que tem que ser enfrentada. Então não deseja o ofício, não deseja a posição, não deseja o aplauso, não deseja o reconhecimento, se não estiver disposto a participar do sofrimento por causa do evangelho. Porque na maioria das vezes a gente deseja chegar no destino final, a gente quer conquistar o que o outro conquistou, mas não paramos para perguntar para o outro que preço você pagou, quanto te custou isso, qual foi o sacrifício que você pagou. Então, bora lá, olha o que ele diz, eu fui abandonado pela igreja da Ásia. Aí ele segue no capítulo 2 de 2 Timóteo. E o que você ouviu de mim, cara, na presença de muitos, testemunho isso mesmo. Transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Ou seja, cara, vocês têm que dar continuidade. O bastão está sendo passado. Instrua outros, gere outros líderes. Bola para frente, Timóteo. Ocupa o meu espaço aí, vai embora, cara. Segue em frente. Aí ele diz no capítulo 2, no versículo 8. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Ele fala aqui, é por causa de Cristo que eu estou sofrendo algemas, eu estou preso como malfeitor. Paulo estava preso como bandido na sua segunda prisão em Roma. Paulo está preso como bandido. O Império Romano, cara, Nero querem a cabeça dele, eles querem a cabeça do apóstolo Paulo, e aí jogaram um crime no ombro dele, nas costas dele, usaram ele como um bode expiatório, colocaram ele na prisão, sentenciaram à morte, e não tem para onde fugir. Então Paulo sabe, ele diz assim, ó, eu sei que o real motivo de eu estar preso é por causa de Cristo. Ou seja, ele está dizendo que ele está preso como malfeitor por causa de Cristo. Então ele está passando o bastão para Timóteo, mas abrindo os olhos de Timóteo para a realidade que Timóteo vai ter que enfrentar. Aí ele fala, o final do capítulo 2, a respeito, né, do que Timóteo tem que enfrentar, de desafios da igreja, de líderes que têm ensinado coisas que não devem, entendeu? De pessoas que estão ali no meio, que Timóteo vai ter que confrontar o ensino delas, porque o ensino está errado. Aí, no capítulo 3, ele diz algo aqui no versículo 12. Ele diz, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que querem viver uma vida de devoção a Cristo, eles serão perseguidos. Nós, por causa de Cristo, enfrentaremos perseguições. Nós, por causa de Cristo, enfrentaremos perseguições. Cara, a gente tem que entender que processos difíceis e árduos fazem parte da nossa caminhada. Até suei, hein, galera? Processos difíceis e árduos fazem parte da nossa caminhada. A gente não pode se esquecer disso, cara. Olha o que ele diz, por causa de Cristo vai ter sofrimento. Aquele que quer viver uma vida piedosa, de devoção a Cristo, ele vai sofrer. É Paulo que está dizendo isso a Timóteo. Mas ele fala para Timóteo no versículo 14. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em quem acredita fielmente. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Ou seja, Timóteo, seja firme. Seja firme, cara. Não mude. Acredite e siga em frente. Tá bom? Mas ele abre os olhos para o preço a ser pago. Aí o capítulo 4, para a gente correr aqui, o capítulo 4 de Paulo a 2 Timóteo, diz assim, o versículo 2. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e tal. Então ele fala, Timóteo, você vai ter que ser perseverante, cara, na missão.
Seja perseverante, insista, persista, a tempo, fora de tempo, pregue o evangelho, seja fiel à sã doutrina. Aí ele diz no capítulo 4, no versículo 6 aqui de 2 Timóteo, a respeito da sua morte. Ele diz, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está me aguardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Paulo está dizendo assim, eu vou morrer. Combati o bom combate, cumpri a carreira, cheguei no fim, já estou sendo oferecido como libação, já estou sendo oferecido como sacrifício. A minha partida chegou, cara. E aí, no momento da sua partida, para a gente encerrar isso aqui, você entendendo. Olha o que Paulo diz, capítulo 4, 2 Timóteo, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Paulo fala que no momento mais desafiador da sua vida, o apóstolo Paulo fala que no momento de maior dificuldade da sua vida, nos últimos dias da sua vida, ele está preso por causa do evangelho. Ele diz que Demas, companheiro, amigo, o abandonou, porque amou o presente século. Amou talvez a tranquilidade, amou talvez não correr risco de morte, amou ficar na dele quietinho, sem ser incomodado, sem ter problema, sem ter fardo. Olha o que Paulo fala a Timóteo, Demas me abandonou, ele foi abandonado. Aí se você, capítulo 4, 2 Timóteo, verso 16, olha o que Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Olha o que Paulo diz, cara, na sua primeira defesa não tinha ninguém a favor dele. Além de ser abandonado por companheiros, não tem ninguém na sua primeira defesa. Ou seja, Paulo está passando o bastão para Timóteo, mas ele está falando de um preço que tem que ser pago. Nós, às vezes, focamos no destino final, mas não paramos para calcular o preço do processo. Foque no destino final, almeje coisas grandes, melhores e maiores, mas não te esqueças de compreender que há um preço a ser pago. Na maioria das vezes, as pessoas querem chegar no destino final, elas querem continuar, elas querem o bastão da mão de alguém, mas não param para calcular no preço. E Paulo está dizendo a respeito desse preço, ele está dizendo assim, olha, eu já estou no corredor da morte, eu vou ser oferecido como libação, minha morte está iminente, não tem absolvição, não há nenhum prospecto de absolvição, Demas me abandonou, na minha primeira defesa não tem ninguém a meu favor, mas ele declara algo aqui no versículo 17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. Paulo diz, olha, eu fui abandonado, cara, eu sofri, eu fui deixado por parte da igreja, eu fui deixado por companheiros, mas o Senhor não me abandonou. Eu quero trazer, cara, essa palavra ao seu coração, você que tem almejado coisas grandes, você que tem sonhado com o seu empreendimento, com a sua família, com o seu ministério, você que tem sonhado, que tem desejado chegar em lugares grandes, você que tem olhado para pessoas e tem dito, olha, eu quero conquistar como ela conquistou, eu quero chegar como ela chegou, eu quero que através dessa carta de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo, os seus olhos se abram para um entendimento, cara, há um preço no processo que não tem como fugir dele, há um preço a ser pago, cara, que não tem como fugir dele, e na maioria das vezes a gente foca tanto no destino final que a gente não calcula o preço, ou a gente está tão focado no destino final e de repente quando o preço vem, quando a cobrança vem, quando o fardo vem, o que nós falamos? Nós falamos assim, cara, não dá para seguir não, eu vou largar esse objetivo final, esse propósito para um lado. Eu quero que você entenda algo, cara, o preço é inevitável. Antes de cobiçar, de desejar chegar em uma posição, calcule o preço. E Paulo está dizendo assim, Timóteo, dar continuidade, cara, toma o bastão, segue, mas não pare, não pare por causa dos desafios, porque eles fazem parte, já que você vai desfrutar agora do ofício, dos títulos, dos aplausos, do reconhecimento. Paulo diz algo, cara, vem participar do sofrimento comigo. Aquele que quer viver uma vida de devoção a Cristo, ele vai sofrer, cara. Vem participar comigo, cara, do sofrimento. Vem participar, entenda que não vai ter só gente boa, não vai ter só gente maravilhosa. Olha o que ele diz, carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso de número 20, ele diz assim, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Sabe o que Paulo diz? Não vai ter só gente maravilhosa na igreja, cara. Infelizmente, se você está buscando gente maravilhosa, cara, que tem de gente
parando de caminhar, abandonando o seu destino final, o seu propósito, porque ele topou com alguém que não é vaso de honra. Cara, larga de ser medíocre, siga por causa de Cristo. A causa, o que nos chama, o que nos atrai a prosseguir é Cristo, cara, não é o homem, não é o homem. Pare de querer estar bem, de se sentir bem em um evangelho que tem o objetivo de te salvar e de te tornar servo e não feliz. Às vezes nós achamos que o papel do evangelho é nos tornar felizes. O papel do evangelho, em primeiro lugar, é te salvar e te tornar servo. Depois você lê esse livro aqui, ó, O Deus que Destrói Sonhos, cara, do Bibo, para você aprender que o evangelho não tem o propósito de te fazer feliz em primeiro lugar. O evangelho tem o propósito de salvar e de tornar você um servo, de te salvar e tornar você um servo. Não pare de caminhar. Escrevi algo aqui, cara, que eu preciso passar para você, pego desse livro aqui. Entenda que o propósito é caminhar. Não fique esperando o propósito para depois caminhar, porque você só vai descobrir o propósito na caminhada. Então, entenda, o propósito é caminhar. O propósito é caminhar. E tem muita gente parando de caminhar, porque se deparou com alguma distração. A igreja que não está muito bacana, o líder tal que deu mau exemplo, o fulano de tal que me xingou, fulano ali que não é um bom empresário, por isso eu não vou empreender mais, o fulano ali que não é um bom médico, então eu não vou ser mais médico. Cara, não desista do seu propósito, caminhe. Pare de ficar soltando, sabe, cutucadas nas redes sociais. Pare de ficar usando como desculpas, sabe, como desculpa para sua procrastinação, o erro de terceiros. Seja você a resposta que você espera. Seja você a diferença que você espera no mundo. Seja você a diferença que você espera na vida das pessoas. Seja você a resposta para o mundo, como nós falamos aqui a respeito de Tito um tempo atrás. Então, ponha essa palavra no seu coração, meu irmão. Deus tem algo excelente, maior, grande, algo excelente para você lá na frente, mas você não pode parar. Você não pode parar por causa do preço. O preço faz parte do processo. O preço faz parte do propósito. Então, continue a caminhar. Paulo diz assim, caminha, Timóteo, siga em frente, mas só seja ciente de que há um preço a ser pago, cara. Então, você que quer seguir, você que quer chegar, você que quer levar outros, você que quer conquistar, não te esqueças. Não te esqueças, há uma realidade, há um preço a ser pago. Antes de desejar, antes de pegar o bastão e seguir, escute, é preciso ter ciência que há um preço a ser pago. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa falar com você e te revelar coisas muito maiores e melhores. São apenas 5 pães e 2 peixinhos. Deus te abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus.